Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer os shaders, né, do nosso modelo. Nesse modelo a gente acabou trabalhando com o shader de pele, de tecido, dos olhos também e do charuto. Então, vou começar a mostrar como que esses materiais foram construídos, né? Foi uma mistura das texturas que a gente fez no Substance Painter com algumas melhorias no Blender também, ok? Então vamos dar uma olhada neles. Esse daqui é o shader final da pele. A gente pode analisar o render aqui, ó, como que ele ficou. Então a gente vê que tem bastante detalhe, bastante informação, e eu vou mostrar para vocês como que a gente chegou nesse resultado, beleza? Então a gente vai começar com um shader aqui padrão, beleza? Lá no Substance Painter a gente fez esse mapa, né? É o mapa da pele. Então esse mapa da pele, a gente vai colocar ele na cor base e também na cor do Subsurface. Subsurface Color. Por que nas duas? Porque quando a gente começa a colocar Subsurface, ele vai tirando a cor base e vai colocando para a cor do Subsurface. Então se não tiver cor embaixo, ele vai apagando nossa textura. Então a gente pode colocar nos dois aqui. Aqui. O Subsurface a gente pode ir aumentando aqui. Por padrão ele vai estar configurado assim. Esses três números aqui são o RGB. Você pode colocar aqui alguns valores para chegar na cor, ou você pode colocar uma cor também no node de Color RGB. Eu peguei uma cor próxima com a cor do sangue, né? E aí eu coloquei aqui no Radius, Subsurface Radius. Ok. Acontece que esse Subsurface ele está pegando de forma geral no modelo inteiro, né? Então o mesmo Subsurface que está na orelha também está na testa, está no focinho, está no queixo. Eu quero ter um pouco mais de controle de onde eu quero mais e de onde eu quero menos Subsurface. Ou seja, na região das orelhas eu quero ter um pouco mais para a gente ver um pouco desse vermelhinho aqui. E na região da testa, onde é bem encostada a pele com o crânio, a gente pode ter um pouco menos Subsurface. Aqui eu vou só configurar na viewport, tá? Então como que eu vou fazer esse controle? Pintando o mapa. Lá no Substance Painter, eu fui lá e criei esse mapa. O que esse mapa está falando para mim? As regiões claras vão ter mais Subsurface e as regiões escuras vão ter menos. Então, eu pintei isso lá e exportei. Então, onde que eu coloquei mais Subsurface? O focinho, né, que não costuma ter osso, é mais cartilagem e tal. As olheiras, a parte em região dos lábios, né, nos lábios também, a papada. Onde eu quis colocar menos é onde tem um contato mais próximo com o osso, né? Então, o queixo aqui tem menos, a testa. Eu fiz o preto no branco, né, coloquei os valores bem altos. E aqui, na frente dele, eu coloquei um node de Color Ramp. Então, o que esse node faz? É como se fosse o Levels. Lembrando que se você quiser dar preview nos seus nodes, é Ctrl Shift e clica. Se você não estiver conseguindo visualizar, você vai ter que vir em Preferências, Add-ons, pesquisar pelo add-on Node Wrangler e ativar ele, ok? Por padrão ele vem desativado. Então vamos lá, eu dou um Shift A, um S para o Search e jogo Color Ramp. Então coloco o Color Ramp aqui, vou jogar ele aqui no Color Ramp. Então esse Color Ramp ele funciona igual o Levels do Photoshop. Então se eu puxar o branco ele vai começar a estourar os brancos, se eu puxar aqui o preto ele vai começar a estourar os pretos. Então usei esse node para quê? Para eu diminuir um pouco a intensidade desse mapa. Então eu fiz ele de uma forma exagerada para ter um range maior. E aqui no Blender eu consigo
diminuir essa intensidade. Então se a gente colocar nosso mapa do jeito que está no Subsurface, vamos ver como é que ele fica. Ele fica muito exagerado. Então ele fica com muito Subsurface na orelha e quase nada de Subsurface na testa. Então aqui com esse node aqui, eu vou falar o seguinte: onde tem muito Subsurface, que é o branco, vou clicar aqui no branco, abaixar um pouquinho, falar, ó, quero menos Subsurface aqui. Onde está escuro, estava muito plastificado, sem Subsurface. Então onde está preto, clico aqui, subo um pouquinho. Então estou equilibrando um pouco os valores. No final eu cheguei nesse tom aqui. Então colocando ele aqui no meu Subsurface, eu tenho uma distribuição mais natural, né, de onde que o Subsurface está pegando. É claro que a luz também vai interferir. Então se você tiver com uma luz muito forte aqui atrás, vou fazer um teste. Vou colocar uma luz aqui bem forte atrás da orelha. Você vai ver que o Subsurface fica mais marcado. Então sempre quando você estiver fazendo look dev e os seus shaders, tenha em mente de fazer uma luz ok para analisar os seus materiais. Se a luz estiver muito estourada, muito fraca, ou tiver com muita cor, estiver muito quente, né, ou muito fria, você vai se atrapalhar um pouco na hora de fazer os materiais. Bom, próxima textura que a gente vai colocar aqui no nosso node vai ser a de Roughness, né? Então eu trabalhei a textura de Roughness lá no Substance Painter. O focinho tem esses pontinhos escuros, onde vão ter mais brilho. E essas áreas mais claras é onde é um pouco mais fosco. Então onde tem ali alguma cavidade, eu disse para o Substance que queria um pouco mais fosco por causa de acúmulo de sujeira ou de poeira. Lembrando que toda textura que for aqui, ó, tava sem, vou atualizar. Toda textura que for preto e branco, eu coloco linear, que ele vai ter mais controle, ok? Mais controle não, ele vai interpretar melhor a textura. Esse daqui eu acho que eu já tinha feito essa conversão aqui, interpretando o formato RGB dessa máscara. Então acho que aqui eu posso deixar, já que eu trabalhei já ela com esse jeito, mas o Roughness é importante colocar linear. Então o Roughness a gente vai colocar aqui no nosso Roughness, ok? O Specular, eu não vou usar mapa para ele, acho que não é necessário, só vou diminuir um pouco. Posso colocar aqui o 0.4, o 0.83, daqui é a intensidade do Specular, não é se ele é fosco ou se ele é brilhante. Então se eu aumentar o Specular, ele vai ficar com mais brilho. Se eu tirar o Specular, sem brilho nenhum, beleza? Aqui temos outras propriedades que a gente não vai estar usando. Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver que isso daqui não foi utilizado. Agora vamos falar sobre o bump, né? Aqui eu vou dar um exemplo de como que eu dei uma quebrada nesse Specular. Então deixa eu preparar meu render e fazer aqui um render para a gente analisar. Ok, até agora então a gente tem isso daqui. Eu não estava muito satisfeito com essa região aqui. Estava achando meio liso algumas coisas. Vou fazer um render com mais resolução, porque às vezes o noise pode confundir a gente. Então vou renderizar aqui de novo. Na hora de fazer shader, você vai estar sempre fazendo bastante render. Você vai comparar render, você vai ver, vai perceber algumas coisas que pode melhorar e tudo mais. Então é normal esse processo ter bastante render e você pode jogar no Photoshop, jogar um render em cima do outro e vendo como tá ficando. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu comecei a achar que a pele não estava com uma textura muito interessante, então eu vim aqui no Google
e peguei uma textura aleatória de pele. Essa textura eu coloquei aqui no meu porcão para ela quebrar quebrar um pouco a superfície, né? Tirar aquele aspecto que estava meio liso em alguns lugares. Então, para a gente ver melhor como que isso daqui está interferindo, vamos pegar aqui esse carinha, escurecer ele, colocar com mais roughness, vamos colocar o bump. Aqui, ó. Então olha só o que essa textura já me dá. Então eu tô somando aquele displace, né, que a gente tem com essa texturinha, e aí ele deixa um pouco mais interessante. Essa textura, se a gente usasse o mapeamento V, ia aparecer aqueles cortes, né, que a gente fez no modelo para abrir o V. Então como que eu projetei ela? Eu joguei ela aqui. Aqui, ó, se ela fosse vir por padrão, ela ia estar esticada aqui de uma maneira meio esquisita. Então, por padrão, quando você põe uma imagem, ela vai estar com o node assim. Então, o que eu mudei? Aqui de flat, eu coloquei box, e o blend é igual aquela opção de hardness que a gente viu no triplanar do Substance, é quando ele dá um smooth, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui, tá em box, e deixar o blend 0, isso daqui são os cortes dele. Então eu vou dar esse blend, vou dar um Ctrl, eu vou deletar esse node aqui, vou dar um Ctrl T aqui, que ele vai gerar para mim esses dois nodes, né? Então aqui ele tá pegando o mapeamento UV e projetando de forma como se fosse um box, né? Um quadrado. Então aqui eu vou falar que eu quero que a projeção seja aqui pro objeto. Então posso colocar ele aqui no vetor. Então, ó, ele já fica distribuído de forma melhor. Se a gente tirar aqui o blend, a gente vai ver que aqui tem uns cortezinhos, por isso que o blend eu gosto de colocar sempre no 1, que ele deixa suavizado. Para eu mexer na escala dele, posso vir aqui, puxar esses três aqui para baixo e mexer. Então, quanto mais eu aumento aqui, maior fica a textura. Quanto menor o valor. Então, eu fiz um mapeamento dessa textura. Coloquei desse tamanho. Pego um node de bump. Jogo o color. Lembrando que bump também você pode colocar linear, né? Coloco o color no height. E vamos colocar nesse node que a gente está fazendo aqui. O que acontece aqui agora é que ele está muito forte. Tá tão forte que ele quebrou nosso specular, né? Nosso brilho. Então a gente vai brincar com esses dois valores. A gente pode colocar ponto 1 no de cima, ponto 1 no de baixo. Aqui a gente já voltou a ver. Para esse noise não ficar atrapalhando o noise do subsurface, a gente pode colocar aqui um node de mix RGB. Isso daqui é temporário. Aqui no subsurface, estou falando para ele o seguinte: quando tiver 0, ele vai estar com a minha imagem, né, no mapa do subsurface. Quando tiver 1, vai estar com uma cor sólida. Essa cor sólida eu quero que seja preto. Então, consigo tirar o subsurface de forma rápida. Fica mais fácil de visualizar a superfície. Com o subsurface a gente tem bastante noise. E isso atrapalha um pouco de visualizar algumas coisas. Então aqui o bump eu acho que ele está já numa intensidade bacana. Se a gente forçar muito, ele já começa a ficar muito exagerado. A gente pode dar um invert também para ver se dá alguma diferença. Mas é um detalhe tão sutil, é mais para quebrar a superfície, né, do material. M, ele vai tipo mutar o nude, então ele vai esconder a propriedade. Então aqui eu fiz só um jeitinho rápido de eu tirar e de colocar de volta sobre o surface. Quero então fazer um render
para ver como que ficou essa texturinha. Eu podia ter feito essa textura no Substance também? Podia. Mas isso eu percebi quando eu já estava fazendo o shader final. E eu pensei, bom, se eu fizer no Substance, ele vai dar um bake de todos os mapas com essa textura, né? Então acho que se eu usar um mapa procedural no Blender, eu tenho mais controle. Posso mexer na escala, posso mexer na intensidade. Se viesse do Substance Painter, eu ia ter que voltar para o Substance para mexer nessas propriedades. Então a gente pode brincar de usar a textura do Substance com textura da internet que a gente acha para... Ou criar uma textura mesmo no Photoshop, coisa do tipo. Misturar uma com a outra e ir montando nosso material. Ok? Esse daqui é o carinho que a gente está fazendo agora. Esse é o que já estava pronto. Então, vamos comparar com e sem o bump. Bom, aqui então a gente tem uma comparação do que essa textura está fazendo, né? Aqui a gente tem uma ideia melhor. Olha que interessante. Parece que agora tem muito mais poros, né? Nessa pele. Por mais que a gente tenha feito os poros no ZBrush, pode ser necessário fazer uma camada a mais, né? De poros e superfície. Então só de colocar um pequeno ruído na pele, olha como ela estava meio plastificada aqui. E olha como é que ela está um pouco mais crocante, né? Um pouco mais natural. Então isso daqui já deu um ganho bacana na nossa pele. Vamos dar uma olhada então em outro material. Outra textura, né? Essa textura aqui eu trouxe do Substance. Eu falei para vocês que a gente não ia usar Normal Map do ZBrush, né? Porque se a gente usar o Displace do ZBrush e o Normal Map também, a gente vai ficar com os detalhes muito forçados e isso vai dar uma sensação estranha no nosso modelo. Esse Normal Map que eu estou usando, eu fiz lá no Substance Painter só para região da barba. Eu não estava muito satisfeito com a intensidade da barba no Displace. Eu falei, bom, vou dar uma forçadinha nesses grãozinhos da barba no Substance mesmo. Então vocês podem dar uma olhada aqui, que lá no Substance Painter é só fazer uma layer, né, com um pouquinho de height, e aí a gente vai fazendo as bolinhas, né, aqui, essas pintinhas. E aproveitei também para fazer de algumas pintas, né, que é interessante algumas pintas terem relevo também. Então esse carinha eu vou somar com esse meu carinha aqui, né. Então aqui nesse node de bump, onde ele tem só a textura aqui, eu vou trazer ele para cá, o meu normal map, eu vou abrir ele aqui, vou pôr ele non color, vou pegar um node de normal map, jogar em color e aqui eu jogo no normal do bump. Então esse node aqui, ele tem aquele grãozinho padrão que a gente colocou na pele e também as informações da nossa barbinha que deu uma exagerada e das pintas, né? Então se a gente olhar aqui, ó, como é que já ficou bem mais marcado, né? Se eu tirar aqui, ó, o que acontece? Eu acho isso muito pesado. Eu vou deixar um pouco mais natural. Por padrão tem 1, vou pôr 0.5 e aí a gente já tem um pouquinho mais de detalhes, né? Aqui, ó. Interessante. Se eu tirar aqui, ó, vocês vão ver que é bem sutil o que estava antes. Ok. Então esse carinha aqui é meu Displace. Vou deixar ele para cá. A gente não vai mexer nele. Vou empurrar essa galera para cá. A surface dele está aqui. E, bom, essa é a base da nossa pele, ok? Um detalhe que eu coloquei a mais depois foi o seguinte: fui lá no Substance Painter e pintei essa textura aqui. Essa textura, ela vai falar para mim que tem um tipo de suor, tem algumas gotas, né, de suor na pele dele, para ficar um pouquinho mais natural, né? Esse daqui
Eu fiz no pincel mesmo, os outros também foi com brush de bolinha que tem lá. Então, como é que eu apliquei esse suor? Eu coloquei uma segunda camada de brilho, né? Porque eu tô considerando o seguinte, eu tô falando que o suor, ele tá sendo uma camada acima da pele. Então eu não quero só vir aqui no meu mapa de roughness e colocar o suor aqui. Eu acho que não ia ficar tão natural. Então, para deixar um pouquinho mais interessante, eu fiz toda a minha pele aqui e aí em cima dela eu vou pôr o suor. Então eu vou trabalhar o suor da seguinte forma. Eu vou criar um nude de gloss, né, que vai ser o meu líquido. Não vou colocar ele 100% nítido, vou deixar mais natural, colocar 0,1, né? Esse meu carinha aqui do mapa, eu vou levar ele para um node de bump e usar ele como bump. Então tô falando que onde tem essa gotinha de suor, tem um pequeno relevo, como se tivesse a pele e aí um pequeno relevinho ali que faz a superfície, né, da gota de suor. Eu coloco ele aqui no normal do gloss. Então aqui, isso daqui é como se fosse minha camada de suor, né? Eu vou colocar ela junto com a minha pele. Então minha pele está aqui. Para isso eu vou usar um Mix Shader. Mix Shader serve para combinar mais de 2 shaders. Então eu vou combinar a minha pele, que é essa daqui, com o meu suor, que é esse. Então se eu simplesmente colocar os dois aqui, vou ter um resultado esquisito. Ó, parece que ele caiu numa panela de óleo, né? Não tá bacana. Por quê? Porque aqui nesse fator aqui é onde a gente coloca alguma máscara ou regula a intensidade, né? Então se tiver no 1, ele vai estar 100% pele, se tiver no 0, 100% suor. No suor, no caso, aqui eu estou colocando como uma propriedade de brilho. Não estou fazendo um shader real de água, né? Estou colocando como brilho porque ele vai ser um brilho ali em cima. Ele não vai ser uma geometria separada que vai precisar de um material transparente. Então, o meu suor vai ser um brilho. E eu vou falar o seguinte. Aqui eu vou usar um nude de Fresnel e um de Multiply. Então o Fresnel funciona como? Ele muda conforme o ponto de observação que você está. Então você vê que aqui ele está com a parte das bordas mais clara, mas se eu for girando, ele vai mudando isso em tempo real. Então eu posso usar isso como máscara. Então se eu quiser, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de como esse Fresnel pode funcionar. Se eu usar um Mix Shader, um Mix RGB, né? Colocar aqui vermelho de um lado, verde do outro e colocar esse carinha aqui. Então posso colocar esse carinha aqui na cor base, tirar o Subsurface. Então tá vendo aqui, ó, o que ele faz? Como se fosse uma máscara. Aqui eu tenho o valor para configurar, né, a intensidade. Por padrão eu deixei 1.45. E isso daqui é interessante às vezes porque você pode fazer poeira, né, num personagem ou num objeto envelhecido. A poeira microscópica, né, aquela bem sutil, ela fica mais visível nos ângulos das bordas, né, das beiradas do objeto. Então se eu quisesse fazer ele com uma sensação de poeira, eu podia fazer mais ou menos isso daqui. Colocar uma corzinha assim de poeira. Aqui, ó. Aí já, lógico que aí a gente precisa de mais acabamento, só que a ideia da poeira acumulada nas bordas já fica interessante. O Fresnel serve para isso. Então se eu colocasse o Fresnel direto aqui, eu ia ter um resultado parecido com esse. Se eu inverter aqui, né, esses dois aqui, é o resultado próximo do que eu quero, né? Dá pra ver que ele tá brilhante, porque ele tá pegando
esse valor meio termo aqui para a pele e nas laterais ele pega um pouquinho mais. Isso é uma propriedade mais realista para quando a gente quer colocar brilho no personagem. O Fresnel dá esse acabamento bacana. Então tá quase lá. Só que aqui eu tô falando que ele tá inteiro suado, né? Eu preciso tampar algumas regiões que eu não quero esse Fresnel. Então é aí que vai entrar de novo o meu mapa que eu pintei. Eu vou colocar ele no Node de Multiply. Então, na verdade o Node é o Mix RGB. Então eu vou colocar o Fresnel aqui no Color 1. Coloco minha imagem no Color 2. E aqui eu tenho o slider, né? No 1 fica o mapa e no 0 fica o Fresnel. Se eu colocar em Multiply e colocar no valor 1, vou estar somando esse carinha aqui. Somando não, né? Subtraindo. Eu vou estar pegando esse carinha aqui e só nas áreas claras eu vou ter o Fresnel. Então ele vai ficar desse jeito. Quando a gente põe esse node aqui, vamos ver como é que fica. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos tirar a cor base aqui pra gente ver com... Ó, tá vendo? Que a gente tem umas gotinhas de suor. É um detalhe sutil, mas que deixa mais interessante o nosso personagem. Olha só. Como é que já fica mais natural, né? Então no final, o meu node, o meu shader, né, de pele, ficou desse jeito aqui. Eu refiz o node aqui, né? Esse daqui eu posso deletar. Esse daqui também. Refiz aqui, ele tá desse jeito pra vocês verem. Aqui, ó. E é lógico, vocês vão estar com os arquivos finais, né, do projeto e vão poder depois abrir, olhar com calma e conferir como que eu construí isso daqui do zero. Mas não tem segredo não. A gente já pega 90% aí das texturas no Substance Painter e dá um acabamento final no Blender. A gente começa a perceber algumas coisas que dá para melhorar. Vai lá no Substance Painter e pinta alguns mapas extras, né? Então, no caso a gente pintou esse mapa aqui para o Subsurface e esse mapa aqui para o suor. E aí na hora de misturar eles aqui, a gente segue aquela lógica de fazer uma texturinha de suor e somar ela com a nossa pele. E também a gente brincou aqui com essa textura de ruído, né? Que ela quebrou um pouco a superfície que estava meio lisa, né? Então se a gente der uma olhada aqui no nosso carinha final, a gente percebe que aqui, ó, as gotinhas de suor estão por aqui, ó, bem sutil. A texturinha da pele também, né? A gente vê aqui que tá mais evidente a barbinha, os furinhos. Ó, subsurface mais acumulado aqui, ó, nas regiões de pele, né? Aqui na orelha também. Então, nosso shader de pele fica assim, beleza? Então, nessa aula, mostrei para vocês como que a gente pode estar melhorando o nosso shader a partir das texturas que a gente criou no Substance Painter, ok? Até a próxima aula.